Vamos falar sobre os reflexos. E o encéfalo? O encéfalo, gente, ele interpreta as informações que chegam até ele e geram a resposta. Aonde se localiza? O encéfalo, ele se localiza no interior do crânio e apresenta 3 partes principais, o encéfalo. O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O que é o cérebro? Olha aqui o cérebro. O cérebro é a porção do encéfalo que interpreta as informações recebidas. Tudo que você recebe, que você ouve, tá? É o cérebro que interpreta. E ele gera a resposta específica. Ele também está associado ao pensamento, à fala, à memória e às emoções, entre outras coisas, tá? E aí, o cerebelo. O que é o cerebelo? Olha aqui, o cerebelo é aqui, embaixo do cérebro. É a porção do encéfalo que coordena os nossos movimentos. Ele mantém o equilíbrio e a postura do corpo, tá? Entre outras ações. Ao correr, a coordenação do movimento, como alternância entre perna direita, perna esquerda, tá? É feita pelo cerebelo, tá bom? E o cérebro, o estímulo associado à vontade de correr voluntária, chega ao encéfalo, que o interpreta e gera a resposta específica, como o movimento das pernas. O tronco encefálico é esse aqui. O tronco encefálico é a porção do encéfalo que controla algumas atividades nossas, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição, tá? A frequência da respiração aumenta quando corremos. Esse aumento ele é coordenado pelo bulbo. Além de serem protegidas por ossos, gente, a medula espinal e o encéfalo, eles possuem 3 membranas protetoras chamadas meninges. Vamos ver o que são a meninge. Olha aqui a meninge, são aqui as meninges. Olha ela aqui, olha aqui a meninge. Quando você tem uma inflamação na meninge, é muito grave, porque você tem uma doença chamada meningite. A meningite vem da inflamação das meninges, que é essa proteção que tem aqui no cérebro. Virando, vamos para a página 204. Na 204, você vai traçar o caminho que liga cada palavra localizada no centro do labirinto à informação correspondente. E aí nós vamos para 205. Na 205, ele vai explicar como funciona o sistema nervoso. Como o nosso sistema nervoso funciona. Então, vamos lá. Como já vimos neste capítulo, as atividades que realizamos no dia a dia envolvem o quê? Coordenação, a integração de informações pelo sistema nervoso. Os estímulos do ambiente também são transformados em respostas. Como assim? Vamos ver a seguir. Olha só, os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão. No olho, a luz estimula as células da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelos nervos ópticos e até o encéfalo. Aí no encéfalo, as informações visuais, o formato, as cores do vaso, por exemplo, sob a forma de impulso nervoso, são analisadas e interpretadas, gerando as respostas específicas. E aí, essas respostas são transmitidas ao longo dos nervos e da medula espinal para as diferentes partes do corpo, como mão, que executa os movimentos com pincel. A transmissão, gente, dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas, representada principalmente por quem? Pelos neurônios. Gente, a transmissão de um impulso ele ocorre entre os neurônios, ou entre um neurônio e outra célula, por meio de uma sinapse. Uma sinapse. Em geral, uma célula nervosa fica bem próxima da outra, mas elas não se tocam, gente, jamais. Assim, gente, os impulsos são transmitidos por meio de quê? Substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Os neurotransmissores são liberados da extremidade de um neurônio e chegam até os receptores de outra célula.
entendeu? Olha como é interessante. E aí nós vamos para a página 206, que dá continuidade. Quando um determinado estímulo chega ao neurônio, ocorre uma série de alterações nessa célula, como a tia explicou há pouco. Essas alterações geram pequenas correntes elétricas. São chamados impulsos nervosos, que são transmitidos de um neurônio ao outro. Gente, os estímulos eles podem ser visuais, mecânico ou químico. Viu? Olha aqui os neurônios. Reflexo. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Essa resposta é chamada reflexo. É involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação abaixo. Vamos analisar. Quando a menina pegou a esfirra quente, a estrutura de sua pele recebeu estímulos, que foram transformados em impulsos nervosos e enviado à medula espinal. Em resposta, ela largou. Ó, tá quente, ela largou. Em resposta, a medula espinal gerou um novo impulso nervoso, que foi transmitido aos músculos dos braços, afastando a mão da menina da esfirra quente. Ela largou. Ela teve um reflexo, estava quente, ela largou. Após esse reflexo, a medula espinal ela transmitiu o estímulo ao encéfalo da menina, somente então ela sentiu dor. Nessa situação, o reflexo fez a menina afastar a mão rapidamente da esfirra quente, antes que ela sofresse queimaduras graves. Assim, podemos concluir que o reflexo ajuda, gente, a proteger o organismo. E aí, nós vamos para 207. A 207, ela fala da habilidade sobre duas rodas. Crianças e adolescentes dançam em cima de cadeira de roda no Rio de Janeiro. Muitas vezes, as crianças descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam fazer. Então, você vai ler e vai responder a A e a B. Vai fazer a 208 e 209 e responder aqui. Pode escrever no caderno, não precisa mandar para a tia, tá? O que você observou nesse jogo, o jogo memorável, que você vai jogar com a família. Vamos para 210, que será a última página do livro. 210, você vai fazer a 1 e a 2, tá? Gente, preste atenção, acidentes de trânsito também pode causar lesões na medula, tá? Prejudicando o seu funcionamento. Gente, dependendo do tipo de lesão e do local da medula espinal onde ocorreu, as sequelas podem ser mais ou menos intensas e muito graves. Lesões na medula, gente, impedem que impulsos nervosos gerados em alguma parte do corpo cheguem ao encéfalo. Assim, não há geração de resposta para o encéfalo. Além disso, gente, alguns comandos provenientes do encéfalo não chegam a algumas partes do corpo, como os membros superiores e inferiores, impedindo assim a sua movimentação. Por isso que em vários acidentes de carro, de moto, a pessoa quando atinge a medula, ela fica paraplégica, paralítica. Por quê? Porque atinge a medula e ela não impulsiona os reflexos para o cérebro. Entenderam? Olha só, a tia acabou a aula de hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre os hormônios e glândulas. Hoje vai até a 210, tá? Um beijo, amo vocês.